maravilhosa. Sabrina tá falando, lindas vocês juntas. Sabrina é cliente das duas. Grande Sabrina, saudade, Sabrina. E a gente está aqui porque eu resolvi fazer esse projeto inspirada no céu do momento, no céu pandemia e todo o movimento cósmico que a gente está meio que dando uma retomada aqui nesse momento, algumas coisas que estão acontecendo, que estão trazendo um pouco da energia do início do convite Covid. Eu gosto de brincar, chamar isso aqui de convite Covid. Oi, Moniquinha! Então, eu gosto de chamar o convite Covid porque... Tá bem, Fernanda foi pegar um carregador. Porque é um convite, eu acho, que está acontecendo para a gente integrar todas as propostas que o universo está pedindo há tanto tempo, né? Que está clamando para que a gente possa realmente olhar mais para a gente, olhar mais para os nossos sistemas, olhar mais para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente possui. Então, eu me conectei, essa frase é uma frase que eu gosto muito para traduzir essa energia canceriana. Se faz sentir, faz sentido, porque câncer é aquele que entende com o sentimento, né? E o que acontece é que, assim, quando essa pandemia toda começou, ela foi deflagrada por uma configuração, assim, bastante atípica de vários planetas, né? Uma concentração bem grande de planetas na energia de Capricórnio. Capricórnio é uma simbologia que fala de responsabilidade, de seriedade, de maturidade. Então, assim, era um convite muito grande para a gente olhar para a nossa negligência coletiva, né? E entender aonde estava faltando e empregar. Edu tá aí também, que bom. Edu é meu mestre, Moniquinha também. Assim, muito, muito feliz de estar recebendo essa presença abençoada aqui hoje. Então, assim, é um convite, eu acho, para a gente entrar em todos esses sistemas da energia capricorniana, que olhar para onde a gente está sendo negligente, né, irresponsável e pouco cuidadoso, pouco sério, né, com o nosso coletivo, com os nossos sistemas individuais, né? Então, usando essa linguagem de sistemas, minha primeira convidada aqui dessa série de lives onde a gente vai falar sobre emoções é a Fernanda. Fernanda é uma consteladora familiar maravilhosa, ela tem um trabalho que vai muito além do que é a constelação familiar, ele fala também por um viés muito espiritualizado, assim, é uma coisa muito potente, assim, foi um reencontro, né, Fê? A gente estudou junto na faculdade e a vida quis que a gente se reconectasse aqui. E eu comecei puxando dessa história da energia de Capricórnio porque justamente quando você tem muita concentração de luz num ponto, você tem uma sombra proporcional no outro, né? Então, mais importante do que a gente só estar olhando para a energia do Capricórnio, é importante a gente integrar a sombrona coletiva em câncer que o convite Covid oferece para a gente, né? Então, aproveitando esse mês aqui, que é um mês canceriano, e a gente, além de estar com o Sol em câncer, a gente está com o Mercúrio retrógrado em câncer. É possível fazer constelação familiar à distância? A Márcia perguntando. Sim. Depois vou passar o contato da Fernanda para vocês conversam com ela. E aí, Mercúrio retrógrado sempre convida a gente para rever, repensar, reestruturar. E quando ele está num signo como Câncer, que é um signo que envolve a simbologia do sentimento, da emoção, da empatia, é muito importante a gente se conectar com o que a gente sente, né? Então, para mim, isso aqui resume muito do que a gente está vivendo. Se faz sentir, faz sentido. Aonde é que a gente pode se apropriar daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, através daquilo que nós sentimos, através das nossas emoções? Como integrar as nossas emoções nesse momento, em todos os nossos sistemas. E por isso também convidei a Fernanda aqui, porque a Fernanda é uma consteladora familiar sistêmica, né? Então trabalha do macro ao micro, né? E a astrologia também é um olhar, uma linguagem simbólica que trabalha com sistemas, né? Então, nós somos um planeta dentro do sistema solar, o Brasil é um sistema dentro do sistema planetário, o Rio de Janeiro é um sistema dentro do país Brasil, e nossas famílias são nossos sistemas, né? Então, nada mais interessante do que a gente voltar às origens, né? Os nossos alicerces, as nossas bases, aquilo que nós trazemos lá, a nossa herança atávica emocional, para que a gente possa fortalecer esses alicerces aqui e aprender com essas emoções do tijolo que a gente se constitui, né? Aquela argamassa que compõe os nossos seres espirituais antes de sermos seres encarnados, materiais, né? Na matéria.
e o que aquilo ali traz para a gente de aprendizado, né? O que a gente veio aqui para repetir ou rejeitar no intuito de reparar. E por isso a gente está sempre vivendo ciclos atrás de ciclos onde a gente está sendo convidado para poder integrar a sabedoria do passado e construir um olhar diferente para o futuro. Então, eu convidei a Fernanda aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre isso, né? Não vai ser live de exposição, de aula, nem de nada. É um bate-papo mesmo. A gente conversa muito bem nossos assuntos. Oi, tia Cris! Que legal que você está aqui. A Cris é uma das dirigentes lá do Centro Espírita que eu frequento também. Estou com muita saudade do nosso trabalho lá. E, enfim, queria conversar com você para que a gente começasse a integrar aqui essas questões das emoções à luz do que a gente está vivendo nesse momento, né? Logo no começo da pandemia a gente teve uma conversa, né, Fê, sobre isso. E foi muito legal. A gente falou bastante naquela época, né, até dessa coisa sistêmica, como a gente o sistema, né? E desde o sistema solar, que é muito a sua parte também, até o sistema familiar, que é o nosso sistema que mais interfere e influencia na gente, né? Porque a gente chega ao mundo através dessa mãe. A vida vem pra gente através desses ancestrais, né? A gente é sempre 50% essa mãe, 50% esse pai. Então, é muito importante essa conexão. E existe uma coisa que se chama esse campo morfogenético que influencia a gente, né? Ele é muito forte, ele dita hábitos, comportamentos, forma que a gente, enfim, lida com as emoções e com o mundo. Eu acho que a gente pode até, me veio agora ouvindo você falar, começar falando, por exemplo, do medo, né? Que é uma coisa que agora muita gente sente, seja de voltar aos seus trabalhos agora que as coisas estão reabrindo, de pegar Covid, de perder alguém, de ter uma crise financeira. E esse medo, tem uma parte desse medo que é nossa, mas muitas vezes a gente tem uma parte sistêmica desse medo, que ele vem da nossa ancestralidade. Né? Às vezes a pessoa tem muito medo constante e ela se dá conta disso quando ela entra em contato com esse medo de agora, e ela sempre teve esse medo. Sim, e é muito legal você estar falando sobre isso, porque o medo é justamente uma parte do viés inferior da energia canceriana, ou seja, na sombra de câncer existe o medo. Porque câncer, quando ele não se sente seguro, ele vibra nessa frequência do medo, né? Aqueles medos que eu não sei explicar, o medo infundado, aquele medo que vem da sensação mais do que da razão, entendeu? Aliás, o medo é sempre uma construção fictícia, né? O Tony Robbins que sempre fala isso, que o medo e a fé são duas construções fictícias. A gente tem que escolher a que impulsiona ou a que derruba, né? O medo derruba, a fé impulsiona. Então, são duas construções da nossa mente. Mas fala, você estava falando da questão dos medos. E aí, várias vezes, esse medo vem do nosso sistema. Então, se teve algum ancestral que, enfim, foi excluído, ou que passou um medo muito grande, muitas vezes a gente pode pegar isso e carregar esse peso com ele. E aí, além do medo real que você teria de, eventualmente, ter alguma coisa, esse medo se soma a esses outros medos e você acaba carregando um peso que não é seu, né? Então, acho que a grande potência da constelação familiar envolvendo emoções é você se libertar desses pesos que não são seus, que a gente vem carregando eles, sabe? Eu acho que nesse momento eu tenho visto muita gente se dando conta dessas coisas que às vezes a pessoa no dia a dia disfarçava, não entrava muito em contato, e aí agora que está confinado, que está olhando mais para dentro, ela começa a perceber essas sensações. Nossa, eu tenho esse medo desde sempre. Gente, eu tenho uma ansiedade que vem comigo. Olha, eu tenho... E ela vai entrando em contato com esses sentimentos e muitas vezes querendo se livrar de coisas que são pesos que não são nem delas. Aí você fala assim, mas desde quando você tem esse medo? A vida toda, nem sei, já nasci. Porque vem de outras gerações, né? Sim, e tem muita gente assim, às vezes eu atendo pessoas que tem medo de não ter dinheiro. E aí você pergunta para a pessoa, mas você já ficou sem dinheiro na sua vida alguma vez? Não. Você já ficou sem trabalho? Não. Nunca faltou trabalho, nunca faltou dinheiro, nunca faltou oportunidade. Mas quando você vai investigar o transgeracional, você vai investigar os pais, os avós, os bisavós, alguém ali viveu uma situação de perda forte, assim, né? Que botou toda a energia naquela construção e de repente ou perdeu, ou então se perdesse era o fim de tudo. Então é um medo atávico, né? Tem a pessoa que perdeu, sabe? Teve gente em algum lugar que perdeu coisa ou que explorou alguém, que aí vem esse medo de perder por conta de uma expiação.
Luiz Augusto e Deise estão aqui também, que fazem parte lá do Padre Pio. Ah, que lindo, que encontro bonito que tá aqui, gente, tô muito feliz. Só pessoas iluminadas, queridas. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, a ideia aqui é justamente a gente iluminar essas sombras que a gente traz das heranças familiares, né? E entender como isso aqui, às vezes, é uma fonte de estresse ou de bloqueio para as pessoas no momento presente, né? Como é que muitas vezes a gente está aqui repetindo uma situação, repetindo um padrão, e essas emoções de característica de natureza assim mais inferior, né? Quando não estão sendo canalizadas de uma maneira funcional, elas acabam se tornando um impeditivo para que você venha a realizar, a conquistar, a se desenvolver, né? Porque as emoções, na verdade, até mesmo aquelas que a gente costuma rejeitar na sociedade, por exemplo, a raiva é uma emoção muito marginalizada, o medo também, mas eles têm, numa parte do nosso cérebro reptiliano, uma função muito clara, que é a função de proteger a gente, né? A raiva funciona para que a gente se movimente, o medo funciona para que a gente possa se proteger, né? Então, quando a gente se coloca em estados onde essas emoções não se expressam de maneira funcional, ou seja, eles se cronificam, aí que a gente está trabalhando com o viés inferior da emoção, né? Então, aqui, eu acho que o convite COVID, como eu gosto de chamar, é que a gente realmente se conecte com a potência do nosso interior, com a força das nossas emoções, para que a gente pare de olhar tanto para fora e a gente perceba primeiro o que a gente precisa e o que a gente sente por dentro, se estruture, se alicerce, né? A força dos nossos alicerces está justamente na base, né? De onde a gente vem. Então, muitas pessoas agora estão se deparando com as grandes construções que edificaram as suas vidas inteiras e estão ruindo porque foram construídas em solo arenoso, né? Então, o que é isso? O que é uma mansão que vem a onda e derruba, né? O que é uma família de comercial de margarina que quando você tem que ficar dentro de casa, você percebe que você não tem absolutamente nenhuma familiaridade com aquelas pessoas, porque você passava tanto tempo do lado de fora que você não sabe nem quem elas são. Então aqui as feridas estão todas muito expostas, está tudo muito latente. Como é que você acha que a luz da constelação familiar, esse momento aqui está convidando a gente para reintegrar e para empatizar com o que está acontecendo aqui dentro das nossas casas, né? Porque o universo nunca foi tão literal. A gente está voltando para dentro de todas as casas, né? A nossa casa real, a nossa casa simbólica. Né? Simbólico e até a última linha, assim, realmente esse mergulho interno veio... O útero materno, que é uma casa simbólica. Então, assim, é o momento de você voltar para o que você vivia lá. As emoções que as nossas mães vivem durante o período da gestação, até 9 meses antes e 9 meses depois, estão muito diametralmente conectados com os programas emocionais que a gente vai trazendo daqui para frente, né? Então... É incrível, né? Porque a gente vê isso, em constelação eu vejo isso todo dia, nos atendimentos, e a gente vê isso ao longo. Você deve ver também nos seus atendimentos, as inúmeras, né, mágoas que a gente passa da mãe, que a gente desconecta com esse amor maior. Uhum. Independe da história. Esse amor, né, que a gente sente pela mamãe, independe do que ela fez, independe da história. Não é esse amor racional, esse amor que a gente chama aqui de amor, é um amor maior. Sim. E esse amor a gente sempre sente. E essa aceitação dessa mãe é que libera a gente de um monte de coisas que a gente carrega. Uhum. A gente às vezes fica patinando muito, eu acho, em diversos pontos na nossa vida, porque a gente tem dificuldade de aceitar as coisas como elas foram, né? A gente fica querendo mudar o passado, a gente fica querendo voltar e querer que as coisas fossem diferentes, né? A gente não entende que a gente só interrompe daqui para frente, a gente não muda. É incrível, o que eu acho mais incrível é que, assim, quanto mais você rejeita, mas você se submete. A gente está falando, essa mãe, né? Então, um exemplo, a mãe poderia ser o pai, poderia ser uma outra pessoa. Mas quanto mais você rejeita essa mãe, mais você fica presa com ela e repete coisas dela e carrega pesos dela. Sim. Jung já dizia isso. Mãe. Então, tem que carregar o peso com ela, porque ela não dá conta. Uma vez eu fiz uma postagem aqui, eu botei, nós somos 50% nossos pais, 50% nossas mães.
eu tive uma enxurrada de mensagem das pessoas falando que de jeito nenhum, não quero ser minha mãe, não quero ser meu pai, não quero ter nada a ver com esse homem. Mas você já é, e na medida, você é 50% esse homem, e na medida que você acha que esse homem é péssimo, é a pior pessoa do mundo, quem você acha que é a pior pessoa do mundo? Com Você. certeza. E aí você acaba... O nível de rejeição que você oferece o nível de rejeição que você projeta é o mesmo que você recebe, né? Claro, e às vezes a forma de honrar aquele ancestral, que você tem esse amor maior, quer você perceba racionalmente ou não, muitas vezes é através do sintoma. Então, através de ficando doente, vindo com um sentimento, uma emoção muito ruim, carregando um peso, uma coisa com um problema financeiro. É a forma que você encontra de honrar aquela pessoa. Sim, um dos meus convidados aqui nessas lives vai ser o Dr. Carlos Veiga, que justamente lida com essa parte das emoções e os sintomas. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre como o nosso corpo reverbera aquilo que o nosso emocional não está conseguindo integrar, né? Aquilo, a natureza tóxica das nossas emoções, né? Porque todas as emoções têm um viés funcional até que elas se tornem tóxicas, né? Até que a gente cronifique elas e não consiga dar uma saída funcional para aquelas emoções, né? E muitas vezes os sintomas, eles falam exatamente disso, de um excluído do sistema. Eles são alguém do seu sistema que você não olhou. Uma parte sua que você não olhou, excluiu, não quis entrar em contato com aquela emoção, deixou lá, em algum momento, vem como sintoma. Eu acho interessante essa coisa que você fala de sentimentos excluídos, assim. Vamos tentar dar um exemplo aqui. Você lembra de algum exemplo, né, em constelação que a gente possa ilustrar aqui para o pessoal, para eles entenderem? Do sistema? De um excluído do sistema que a gente pudesse usar aqui? Tem vários. Às vezes a pessoa é excluída do sistema porque foi a falência, ou porque fez uma coisa que desagradou o sistema, ou porque era alcoólatra, ou porque tem vários excluídos que são excluídos desse sintoma, desse sistema. Né? E às vezes até, quando a gente fala de emoção, né, que eu falei da emoção que pode ser excluída, é isso, você não quer entrar em contato com pânico, com medo, com ansiedade. Então você quer excluir aquilo, você quer jogar para mais longe. E muitas vezes isso vai vindo de várias gerações. Sim. E a pessoa fala, cara, por exemplo, a pessoa chega para constelar, eu sinto pânico, eu sinto uma ansiedade muito grande. Aí tá, vamos pegar essa ansiedade, escolhe uma mulher. Aí vamos lá. Só fala da sua mãe teve ansiedade? Teve. Sua avó teve. E aí, quando você vai ver, a mãe achava que a avó era menor, ela acha que a mãe é menor, e assim todas vão puxando. E quando você quer devolver, às vezes a pessoa fala, não vou dar isso para minha mãe, isso vai causar uma coisa... Minha mãe não dá conta. E aí ela se toca que ela tá pegando esse peso. Ela tá filtrando, né? Só que quando a gente faz constelação de grupo, a gente vê todo mundo, quando é o seu peso, você fica feliz em carregar ele. Você não quer que um filho carregue um peso seu. Claro. A gente jamais vai querer. Porque isso é uma coisa consciente. Sim. A criança, ela acha que se ela morrer pela mãe, vai aliviar a mãe. Mas não vai. E o problema é que quando a gente não cura as nossas porcarias, a gente leva essas porcarias para que as gerações da frente resolvam, né? Eu sempre falo isso para meus clientes, se você entender o universo por uma perspectiva evolutiva, a gente está aqui aprendendo, né? A gente está aqui sempre para fazer melhor do que aqueles que vieram antes de nós. Então, assim, sem julgamento, apenas com aceitação e com entendimento daquilo que foi vivido, a gente tem a oportunidade de escolher diferente. E não ficar preso num programa que não foi escolhido ou criado por nós, mas que nós sim temos a autorresponsabilidade de eleger e escolher diferente. Sabe? Isso é você se colocar numa perspectiva evolutiva, é você parar de ficar se vitimizando, que é uma sombra canceriana, né? Essa coisa da vitimização, e se colocar no lugar de quem protagoniza a responsabilidade pelo que sente e o que escolhe, né? A Jéssica, que é uma cliente minha maravilhosa, reikiana, que eu vi que ela está aqui, ela tem uma frase que eu acho linda. Ela fala assim, você é aquele que escolhe o que acolhe e planta e colhe. Eu acho linda essa frase.
Eu acho muito bom. Cris perguntou aí, só um minutinho, Fê, se constelação familiar parece com regressão. O que você tem a dizer sobre isso? Não tem nada a ver com regressão, é bem diferente a técnica. A ideia é que tudo que a gente traz vem dessa ancestralidade e é uma terapia breve, né, em que a gente percebe, de acordo com o tema que a pessoa leva, que a pessoa traz, onde é que ela pode estar presa nesses emaranhados da família. Seja por lealdade ao sistema, por estar preso em algum emaranhado mesmo, por identificação que a gente chama com algum excluído do sistema. Eu acho muito legal você falar isso de vítima e protagonista, que eu falo isso direto também, porque as pessoas têm uma ideia que às vezes ela aceitar é ela ser boazinha. Sim. Ela prefere ficar com aquele rancor, ficar com aquela vingança, ficar com aquela raiva, mas isso é que você tomar o veneno achando que o outro vai morrer. Exatamente, essa frase é perfeita. Então, assim, sabe, eu gosto de uma que é muito legal, que era uma frase até do Márcio Libá, que é um palhaço, que ele falava assim: jamais serás quem tu não és. Eu acho essa frase maravilhosa. Por quê? Porque você é o que você é com tudo. E com a tua história. E você só é você porque você teve esse pai e essa mãe. Que só são eles porque tiveram esses dois pais de cada lado. Se fosse uma outra mãe, já não seria eu aqui. Seria uma outra pessoa. Então, eu tenho os melhores pais que eu podia ter. Você tem os melhores que você podia ter. E a minha história me fez, com as faltas, ser quem eu sou. E não só com o que a gente ganha, mas também com as faltas e com as lacunas. Mas é muito difícil as pessoas olharem para isso. Sim, porque com certeza. É difícil, às vezes, entender que isso é a sua força, sua própria vulnerabilidade. É isso que te liberta do papel de vítima e te dá o papel de protagonista da sua história, para você poder seguir o seu próprio caminho. Sim, e é o seu mapa, assim, trazendo pelo viés da astrologia, é o seu mapa, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas não conseguindo se realizar na vida, ouvindo com frustrações muito profundas, com ansiedades muito crônicas, porque elas não estão realizando o seu mapa, elas estão vivendo o mapa de outras pessoas, sabe? Elas estão vivendo o programa de outras pessoas, elas estão hipnotizadas na crença de uma família, de um sistema, que elas podem perfeitamente olhar para trás e ver que elas querem fazer diferente. É isso, a partir daqui eu escolho assim. Com o meu nível de consciência, eu consigo transcender. E eu não posso responsabilizar meu pai e minha mãe porque eles escolheram diferente, porque eles não estavam num mesmo nível de consciência que eu me encontro hoje. Né? Certamente eles estavam... O melhor que eles tinham. A sua melhor versão para aquele momento. Exatamente. Dentro dos emaranhados deles, dentro do que foi possível para eles. Isso, eu sempre falo isso também. Você tira a pessoa desse lugar de culpa para simplesmente, você pode atribuir responsabilidade no muito, mas assim, culpa não, porque a gente só pode fazer aquilo que a gente conhece. E até mesmo aquelas escolhas que a gente considera tóxicas, negativas, disfuncionais, elas têm um para quê ali dentro daquele sistema, sabe? Elas estão trazendo algum tipo de intenção positiva para a pessoa que está vibrando naquela energia, sabe? Para aquele tipo de comportamento que a gente classifica como ruim, como negativo, como isso, como aquilo. Aquilo ali estava dando para aquela pessoa alguma coisa que ela precisava e que era muito mais profundo, né? Talvez uma segurança, talvez uma liberdade, né? Então, assim, cada um tem o seu repertório, né? Então, é muito difícil as pessoas darem aquilo que elas não receberam, né? É muito difícil você se conectar com isso. E quando você aceita isso profundamente, você se liberta disso. E aí você pode fazer diferente, aí você pode seguir o seu destino. Porque enquanto você fica, mas se tivesse sido diferente, mas se eu tivesse recebido tal coisa, mas se eu tivesse... Você fica num lugar, às vezes até infantil, de esperar isso, e você fica preso com essa pessoa, com um sintoma, com alguma coisa. Assim, uma das coisas que a gente vê demais. O pai trai a mãe. A pessoa fica com raiva do pai. Aí casa, trai a mulher. Exatamente. Acho horrível. Condenou e repetiu. Condenou e repetiu. É sempre assim. Porque a gente, na verdade, é aquilo que a gente estava falando antes. Assim, o tanto de rejeição que você oferece é o mesmo que você projeta e que você recebe de volta, né? Então, ontem mesmo eu estava dando uma consulta para uma cliente, assim, que ela tem uma relação super difícil com a mãe,
E ela estava me contando a história dela, eu falei assim, você já percebeu que você está fazendo exatamente igual a sua mãe em tudo na sua vida? Né? Assim, a história dela, do casamento dela, da filha dela, tudo era igual. E ela continuava oferecendo muita rejeição para a mãe. E Não, muita então uma coisa dificuldade que de assim, aceitação à mãe. esse amor é tão grande, né? É tão grande, ainda que ele seja inconsciente, esse amor maior, que às vezes a gente, por exemplo, você fala assim, sei lá, vou fazer diferente. Aí a mãe fala, você vai ver que vai dar errado. Aí você Isso. faz, se boicota, dá errado para voltar e a mãe dizer, tá vendo? É. Forma de honrar essa mãe, porque você não critica ela, você tá julgando, você tá achando que ela tá errada. Na hora que você aceita ela profundamente, é isso, ela é capaz disso. Essa é a melhor versão dela. Ela sabe o que é melhor para ela. Para mim, não. Então, quando você aceita profundamente isso, tudo que você recebeu dela, é grata por tudo que você recebeu dela, aceita muito profundamente, você se liberta. E aí sim você pode fazer o que você quiser. Você não precisa repetir esses padrões, né? Que a gente vê e repete toda hora, da mãe, ou do pai, ou de outros ancestrais. E são as lealdades familiares invisíveis, porque a gente não percebe, mas a gente se coloca propositadamente na rota da sabotagem e da compulsão ou da repetição para que a gente possa honrar o programa da família. Aquele mesmo programa que você rejeita, né? Mas por lealdade você repete. Como é que você vai ter um casamento super feliz se a sua mãe teve um casamento infeliz, se a sua avó teve um casamento infeliz? Você vai trair essas mulheres. Sim, aí você fala, não, mas eu queria ter um casamento feliz. Queria, só que você já escolhe um que não vai para você não ser feliz, para você honrar por lealdade esse sistema. Claro que isso tudo, gente, é inconsciente. Ninguém tem essa consciência, ninguém faria isso por escolha. Não, totalmente inconsciente. Conscientemente você não escolhe nada disso. Isso está sempre na sombra. Por isso que, assim, esse aqui é um encontro de sombras, literalmente, entendeu? A gente está falando muito de sombra porque quando a gente não tem consciência, quando você não joga a luz na parcela inferior da energia, a gente fica preso naquele emaranhado da família e, como eu brinco, fica funcionando como o Rivotril do outro permanentemente, entendeu? Assim, você é o remédio que não deixa a sua mãe parar com as maluquices que você mesmo se queixa que ela possui, entendeu? E a sua mãe também é o remédio que anestesia a sua dor e os seus excessos que você vem aqui compensar. Então, a gente está sempre polarizado aqui nessas dinâmicas, né? Gente, como sai disso? Renata tá perguntando. Repetimos o comportamento que rejeitamos, isso não é por conta da herança ancestral, exatamente isso que a gente está falando, né? Mas, na verdade, quando a gente fica identificado, que a gente chama na constelação, preso em algum ancestral, a gente se identifica com um lado negativo. Sim. Essa que é a questão, carregando o peso dele. Não é nossa, eu quero identificar com aquele que tinha um talento maravilhoso, mas você vai carregar aquele peso. Então, essa que é... Como é que se liberta? Tem várias formas, né? Tem vários caminhos. A constelação, eu acho que é um caminho que é forte para isso. Por quê? Porque através dessas vivências, dessas imagens e dessas frases, a gente tira do inconsciente coisas que estão presas lá. Mas existem diversos caminhos. Na própria astrologia a gente trabalha assim também. Eu acho que todo o processo de autoconhecimento, onde você entende aonde estão as suas sombras e principalmente você faz esse exercício aqui do que é consciente para você e o que está absolutamente inconsciente. Eu brinco assim, o nosso quartinho da bagunça, né? Porque a gente sai de casa às vezes e a gente fala assim, eu vou me libertar desse programa familiar. Eu não quero mais ter nada a ver com essa família, eu sou totalmente diferente dessa gente, eu vou me mudar para o outro lado do mundo. Mas você muda levando seu quartinho da bagunça junto com você, né? E tá tudo lá, suas tralhas estão todas escondidas lá. Até uma hora que você não tem jeito, você tem que arrumar aquilo ali. Tem uma hora que tem que fazer faxina, sabe? E como diz o Edu, meu mestre, limpar a fossa psíquica é dureza. Quanto mais você vai acumulando ali, é difícil, né? O nível de sujeira que aquilo ali às vezes está é um trabalho muito duro, né? De se fazer. E às vezes você depende do seu nível de negligência. Para se defender disso, né? Você vai criando o quê? Às vezes você vai criando cascas para se defender disso, isso. Vai criando máscaras, vai criando camadas. Que no fundo tá lá dentro dessas camadas, sofrimento.
Então você só consegue arrumar isso e viver livremente, seguir livremente esse caminho se você olha para isso, se você entra em contato com isso. E tem uma coisa também, Fê, que eu não sei como é que você vê isso, mas que eu percebo muito nas minhas consultas é que muitas vezes as pessoas estão trazendo problemas no momento presente porque elas responsabilizam a criação que elas tiveram e as escolhas que principalmente um dos arquétipos ali teve, ou o pai ou a mãe, a falta que fez ou aquilo que negligenciou. E elas continuam, ainda que elas rejeitem aquilo ali, elas fazem de tudo para não separar, entendeu? Então, até mesmo brigando, assim, se provocando, é um jeito que elas encontram de estar sempre em conexão com aquilo que incomoda. E eu sempre falo, gente, enquanto você não sair do assento do filho, você nunca vai poder ser pai e mãe. Você pode já ter família constituída, filho, neto, tudo. Se você continuar querendo que o seu pai e a sua mãe alimentem ou te nutram daquilo que você não recebeu lá atrás, você vai continuar no papel do filho, na cadeira do filho. Você nunca muda de assento. Para a criança, ela prefere um pai que dá bronca nela, que briga com ela, do que um pai que ignora ela. Porque é uma forma que ela entende de amor. Então, assim, só que o que a gente tem que entender é que essas crianças feridas que todos temos, né, a gente não tem como voltar atrás, dar um rewind na vida e fazer diferente. O que a gente tem é olhar para ela, colher a dor dela e fazer talvez novos pactos. Olha, daqui para frente eu não vou deixar ninguém abusar de você. Daqui para frente eu vou tomar mais conta. Então, é olhar para essa criança ferida que tem lá dentro. Né? Ressignificar isso. Que aí a gente consegue ver isso de outras perspectivas. Porque o que foi, já foi. Esses pais fizeram o melhor possível. Esse é o entendimento. Sim. Peraí que a Márcia está perguntando. Para estar na cadeira do filho, os pais precisam estar vivos? Não, não, Márcia, você pode fazer essa reconexão, né? Você pode acolher mesmo os pais não estando... A gente, por exemplo, tem uma coisa na constelação que chama movimento interrompido, né? Que é quando um pai morre ou uma mãe, principalmente quando com a mãe é mais forte ainda, mas quando uma mãe ou um pai morrem muito novos. Com a criança, né, na fase ainda de infância, da primeira infância, ela perde aquele pai. Isso é uma coisa que fica, por mais que você fale assim, não, ela nem lembra, nem conheceu, isso fica muito marcado. Então, a gente consegue fazer uma reconexão dessa criança em relação a essa mãe, mesmo a mãe não estando aqui. Porque, na verdade, é tomar essa mãe dentro de si. É isso que liberta. Aqui, no fundo, é um pouco aquilo que a gente até conversou hoje, né, Bruna? Eu e a Bruna, a gente estava conversando hoje muito cedo. Eu falei para ela uma metáfora das moedas, né? Que você recebe, e o que você recebe desses pais, quando você não fica, não gostei dessas moedas que eles me deram, você segue procurando isso em todas as suas relações. Então, você vai no casamento esperando aquilo que você não recebeu dos seus pais. Você vai com um filho, muitas vezes, e espera isso. No trabalho. Então, você segue reproduzindo aquela mesma falta que você tinha lá atrás. Sim. Na hora que você entende que você já recebeu essas moedas. Da maneira que sendo 1 ou 20, a moeda que você recebeu é a sua moeda. É que você tinha que receber nessa existência para estar aqui. Na minha leitura astrológica, eu chamo isso de fome afetiva, que tem muito a ver com o padrão de câncer. Então, assim, quando você foi mal nutrido lá atrás, ou quando você recebeu o alimento emocional que você não queria, você passa a vida inteira buscando o tipo de alimento que te preenche. Porque não é que você não tenha sido alimentado, mas você não foi alimentado com o alimento que te sacia. Então, às vezes, o que o seu pai e a sua mãe tinham para te dar lá era alface, era tomate. Mas você queria comer arroz, feijão, entendeu? Então, dependendo do seu apetite, dependendo da sua fome emocional, você vai para a vida desnutrido. E você vai buscar figuras, né, que você projete, assim, nossos parceiros e até mesmo nossas relações sociais, né, aquilo que a gente vai buscar conscientemente, que a gente vai escolher na nossa vida, pessoas que, de alguma forma, sinalizem para a gente que elas têm o potencial de oferecer o alimento de acordo com o cardápio que a gente escolhe, sabe? Claro, mas se você ainda fica naquele lugar esperando aquela mãe ou esperando aquele pai, ou querendo dar de volta porque você tinha que cuidar dessa mãe, você entra assim nos relacionamentos. E aí você acaba estragando até o relacionamento, porque ninguém aguenta, né? A única pessoa que dá pra gente sem receber nada em troca são os pais.
As outras relações têm que ter um equilíbrio entre esse dar e receber. Mas o problema é que quando às vezes esses pais não receberam quando eles eram pequenos, eles não sabem ofertar na fase da troca, né? Na fase onde eles têm que ser o doador e a criança o tomador, o receptor, eles não sabem fazer isso. E aí eles ficam querendo competir com a criança por aquilo que a criança precisa. Então, quantas mães não competem com as filhas por uma atenção ali do pai, do marido, porque elas não tiveram do próprio pai, né? E às vezes, ao contrário, quantos homens também não competem com os seus filhos pelo amor da mulher, da mãe, porque não tiveram ali da sua própria mãe, né? Deixa eu ver, o pessoal está fazendo tanta pergunta, está subindo rápido aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. Deixa eu ir lá para cima um pouquinho. Cris está perguntando aqui. Primeiro Vitória está perguntando que tem dificuldade de se concentrar para sentir a energia durante a constelação. Se você tem alguma dica, Fernanda. É só você se conectar com você mesmo, tentar não controlar, se entregar e sentir o seu próprio corpo. Se conectar. Eu tenho para mim, assim, da minha leitura também, não sou consteladora, mas eu trabalho com a espiritualidade e tudo. Eu acho que se você não se conecta é porque você está defendendo alguma coisa, você está protegendo alguma coisa. Eu percebo assim nas minhas consultas quando eu faço exercícios assim para que a pessoa possa baixar a frequência, que ela possa se conectar com memórias da infância. Tem muita gente que fala assim para mim: eu não me lembro de nada da minha infância, eu não consigo lembrar. Eu uso técnicas específicas para levar a pessoa para aquele momento, mas a pessoa não consegue se sintonizar com aquilo ali porque tem muita dor às vezes, entendeu? Então pensa sobre isso, Vitória, que de repente tem uma dor ali que talvez você esteja protegendo. Cris, em tempos de pandemia está tendo atendimento com constelação familiar, gostaria de conhecer. A Fê está fazendo online, né, Fê? Estou fazendo online. Nesse momento eu só estou fazendo online, porque eu estou achando até melhor do que, por exemplo, encontrar com todos de máscara. Eu acho que isso é pior. De grupo nem pensar, não daria nesse momento. Mesmo individual, eu estou preferindo fazer online nesse momento. E funciona exatamente igual ao consultório. Porque é o campo. Assim, explica o que é esse campo. Eu acho que esse campo de ressonância morfogenética é uma coisa que funciona em diversas experiências. Assim, eu uso ele também na minha consulta pelo viés da bioneuroemoção, mas assim, muita gente não entende quando a gente fala o que é o campo, né? Então, na verdade, assim, o online é uma ilusão só, assim, né? Tanto faz ser presencial ou online, porque a gente nem vê tudo que a gente né? Que existe. A gente pensar Wi-Fi, a gente não vê, a gente não tá vendo essa conexão, mas a gente se vê. Então, dá exatamente no mesmo, né? Não, eu percebo a sincronicidade na consulta, assim, tava até conversando com a Fê antes da gente começar. Às vezes você está na consulta, está falando de um tema que é um tema assim, muito sensível para a pessoa. Então, por exemplo, a gente está falando da mãe. Aí sempre acontece alguma coisa. Cai um copo d'água, uma janela bate, alguma coisa assim que interrompe. Acontece alguma coisa que interrompe quando você está falando de algum tema onde a pessoa está ali se defendendo, se protegendo. Sempre acontece. Aí na consulta online, acontece a mesma coisa. O sinal cai, mas é na hora, assim, eu faço uma pergunta e às vezes, assim, eu tô falando do marido, a pessoa tem um problema com o marido. Cara, o marido me entra pelo quarto quando a gente tá falando assim, onde tá, não sei o quê. Gente, é muito interessante isso, como a sincronicidade, como a ressonância do campo é perfeito, sabe? Ele vai se auto-organizando. As coisas chegam chegam na constelação individual, chegam na constelação de grupo. Peraí, tem mais gente perguntando aqui. Então, Renata, por isso o canceriano se apega muito às pessoas. Canceriano é um signo naturalmente do apego, né? Esse apego pode ser um apego positivo, né? Aquele que vincula, aquele que faz com que as emoções se transmitam de forma natural e que sensibilize as relações. Ou pode ser aquela coisa que gere a dependência, que esse é um viés sombrio da energia canceriana, né? Aquele que não consegue literalmente se desapegar. Carla perguntando, o que é exatamente constelação familiar? Sou nova nesse assunto, mas achei interessante. Vamos lá, Fê. Carla, constelação familiar é uma técnica terapêutica. Foi criada por um alemão, Bert Hellinger. Sempre os alemães são pioneiros nas técnicas de terapia. Faleceu esse ano, um gênio. Um gênio. Que entende que tudo que a gente traz vem dessa ancestralidade, né? Uma terapia sistêmica que olha sempre a gente dentro do nosso sistema. Então, de acordo com o tema que a pessoa leva, que ela quer trabalhar, a gente vai olhar onde é que ela pode estar
presa em algum emaranhado, o que pode estar bloqueando para que ela consiga fluir a energia dela livremente, seguir o caminho dela, e não por lealdade ao sistema, por estar preso em alguma identificação, carregar pesos que não são dela. Então, a gente vai liberando aquelas energias para que a pessoa possa olhar para o seu próprio destino. Então, resumindo, assim, em 3 palavras, é isso. Mas a gente poderia ficar aqui várias horas falando desse assunto. Eu acho que a constelação é difícil de explicar, ela é mais fácil de vivenciar. Então, assim, eu recomendo todo mundo a se predispor a fazer um dia um processo de constelação familiar, porque realmente é uma vivência muito potente, né? Mesmo que você não queira constelar, vai assistir uma constelação em grupo, porque acaba que você participa, né? Você é sempre chamado para participar quando você tem alguma... E é impressionante como o campo se organiza, que sempre quando chamam você para participar é porque aquele assunto te pertence de alguma forma. Você tem alguma coisa a aprender ali. É impressionante. Não, voltando a falar... Fala, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu estava falando, voltando a falar da coisa das emoções, né? Eu estava pensando aqui nas emoções de natureza canceriana que tem essa ligação com o feminino, que é muito rico dentro dessa simbologia, muito evidente, né? Que é aquela coisa do cuidar, do proteger, do afeto, do acolhimento, né? Então, assim, até a Cris vai lembrar isso, o Dr. Herman, lá do centro onde a gente trabalha, ele sempre fala que as mulheres vão transformar o mundo, né? Então, eu ressignifiquei um pouco isso, Cris. Agora eu estou entendendo com esse momento pandemia, com esse convite Covid, tô entendendo aqui o que ele quer dizer com as mulheres vão ressignificar o mundo, porque não são as mulheres, é a energia psíquica feminina, sabe? É o acolher, é o sentir, é o proteger. Se a gente não usar esse momento aqui para se conectar com a energia psíquica feminina, esse mundo deliberadamente masculino, assertivo, buscador, conquistador, ele vai acabar destruindo todos nós, entendeu? Porque isso aqui é importante a gente ir, a gente se realizar, a gente fazer, mas quando isso se torna a nossa única fonte de canalização, né? O único lugar onde a gente direciona o nosso olhar, os alicerces ficam capengas, né? As nossas mansões são erguidas em cima de palito de churrasco, entendeu? Então, assim, vai vir um momento mais propício para isso, né, Bruna? Um momento que a gente tem que entrar literalmente para dentro de casa, do útero, uma coisa que fala muito do útero materno, uma coisa que fala muito do feminino, né? É um convite a isso, é um convite a olhar esse feminino. Sim, e o que é a simbologia do câncer, né? O câncer é o caranguejo, né? O caranguejo é aquele que anda com a casa, né? Ele leva a casa para todo lado. E mesmo quando ele perde aquela carapaça, ele pega a carapaça de outro que tenha ficado por lá e se encaixa nela, mesmo que seja uma carapaça maior que a dele, né? Já viu aqueles bichos assim que às vezes estão com a casca maior que a deles, assim, na praia? Então, tem essa ideia de você trazer a herança, né? Trazer a energia daquilo que você sustenta, daquilo que te sustenta, da onde você vem, e você se proteger dentro daquilo. Então, a gente usa os nossos sistemas familiares, voltando à história da constelação, não só como um lugar para a gente poder se viabilizar e se potencializar, mas também como um lugar para a gente poder se esconder, né? Se esconder da gente mesmo. A gente se esconde do potencial que a gente tem, voltando para dentro do sistema, responsabilizando o sistema, responsabilizando a família, não aceitando, né? Conflitando. Quando a gente vai para o nosso lugar, esse é que é o mais incrível. A gente libera toda a árvore, dá um alívio para toda a árvore. Então, toda a árvore. É um alívio geral, até porque esse campo morfogenético é como se ele começasse a ter outras informações, outras possibilidades para gerações que vêm. Então, é um alívio muito grande quando alguém fala, não, eu vou seguir o meu próprio caminho. Sim. Alguém perguntou como é que funciona, se é um processo, é uma consulta. Então, geralmente a constelação é uma terapia breve. Você leva um tema e você trabalha ele naquela consulta. E você consegue liberar esses pesos. Claro que isso é um processo. Você faz uma outra terapia, você pode continuar olhando para isso lá, de outras formas. Muitas vezes você tem, sei lá, uma inversão de ordem com seus pais, né? Por acaso você está carregando muitos pesos dele, você acha que você é maior que ele, seja porque você julga, seja porque você tem pena, por qualquer dessas razões. Você se acha maior que ele. Então, você percebe isso na constelação, você bota ele como maior, mas às vezes você ainda é chamado para esse lugar. Então, você vai... Mas é muito potente. Você ressignifica suas relações e vê tudo sobre outra perspectiva.
Então, é um trabalho bem profundo, assim, Bert Hellinger nos presenteou com essa poderosa ferramenta aí. Não, é muito lindo mesmo. E eu vejo muita convergência, assim, com a ferramenta astrológica, até porque, assim, eu acho que para você colocar o seu mapa para funcionar, você precisa do sistema, né? Então, assim, você tem um mapa, um tratado de umas propostas que você traz ali para você desenvolver, né? Obstáculos, coisas que você tenha que vir aqui a resolver, que você tenha que vir a superar, que você tenha que vir a aprender, talentos que você veio aqui para naturalmente já promover, mas você só tem a oportunidade de desenvolver isso quando você se insere dentro de um sistema, de uma família, de um trabalho, de grupos, de uma cultura, né? Então, tudo aquilo vai te dar a oportunidade de você usar o seu mapa numa direção ou em outra. Então, é por isso que eu falo, é muito difícil você fazer uma leitura de mapa sem contexto, porque parece um trabalho de Google Tradutor, entendeu? É assim, você até entende, mas assim, se eu não tenho contexto da sua vivência, se eu não entendo em que campo, assim, em que frequência vibracional aquele mapa está funcionando, ele fica pobre em interpretação, entendeu? Por isso que eu falo para as pessoas, essa consulta não é fala que eu te escuto, ela tem muita troca, sabe? Para a gente poder mergulhar em água profunda, para a gente sair da ponta do iceberg, a gente tem que trocar, a gente tem que realmente entender em que frequência aquilo ali tá vibrando. Por isso que eu acho maravilhoso quando você fala em terapia com GPS, né? Terapia com GPS. GPS também para você ir para esse caminho, então eu acho muito legal. Edu e Mônica estão aí, eles sabem que eu falei isso desde a primeira consulta que eu fui fazer de astrologia, que aquilo me chocou muito. Eu falei assim, gente, eu fiquei 6 anos fazendo psicanálise, muito bem-vindo, inclusive, amei meu processo de psicanálise, mas assim, é um processo muito duro de digerir, entendeu? Não é todo mundo que tem estômago para aquilo ali, porque eu gosto, mas assim, não é todo mundo que tem estômago, tempo, paciência no mundo que a gente está vivendo. E em 3 consultas ele tinha chegado no mesmo lugar que eu cheguei em 6 anos. Mas como assim, sabe? Não diminuindo nada, sabe? Não diminuindo o trabalho de ninguém. Mas assim, a clareza que eu obtive com 3 consultas me deixou muito... Eu falei assim, isso aqui parece uma terapia com GPS, né? Porque você vai cortando caminho, né? Então, assim, eu sou fascinada por qualquer processo de autoconhecimento. Então, conheço todos, gente. Adoro tudo. Então, acho que qualquer coisa que vocês realmente se predispuserem a fazer na direção de olharem para dentro, e acho que esse é o convite Covid, olha para dentro, ressignifica, aceita, acolhe, perdoa. Isso aqui, encontrando quem fale a melhor língua, a melhor ferramenta que funcione para vocês, tudo é bem-vindo, né? Deixa eu ver. Lu falou, Bruna, como funciona o Mercúrio retrógrado e quando ele termina? Lu, esse tema não é muito bem o tema aqui da palestra, mas eu vou da palestra do encontro, mas eu vou falar rapidinho assim. Todos os planetas ficam retrógrados em algum momento, mas é que a Susan Miller, que é uma astróloga muito famosa na internet, popularizou esse Mercúrio retrógrado, porque como Mercúrio é o planeta que rege as comunicações e as trocas, ele praticamente influencia tudo que a gente faz na nossa vida, né? Porque tudo na nossa vida depende de comunicação. Então, o movimento retrógrado é um movimento aparente, ele não é um movimento real. É uma coisa que nós, a partir da perspectiva que a gente está aqui na Terra, em função da velocidade do planeta e das órbitas, né, de como a gente está orbitando e o Mercúrio está orbitando, parece que o Mercúrio está andando para trás, mas ele não está. Ele está continuando andando para frente, ninguém anda para trás, ninguém anda para frente. Então, assim, quando a gente tem esse nível de percepção, que a astrologia ela é dada a partir da perspectiva da Terra, né? Quando a gente tem esse nível de percepção, parece que a energia não está fluindo diretamente, ela está interiorizada. Então, você tem a oportunidade de rever os processos oriundos da simbologia. Então, assim, o Mercúrio retrógrado te dá a oportunidade de rever, repensar, refazer coisas que envolvem a natureza de trocas e comunicações. Vênus retrógrado dá a oportunidade de você rever, de você acolher um pouco as questões dos relacionamentos, né? Enfim, todos os temas relacionados a Vênus. E por aí vai. Eu não vou me estender muito aqui nesse assunto, não. Só queria que vocês entendessem que isso acontece sempre. Então, a internet meio que criou um pânico com relação a isso e que requer atenção, naturalmente, mas a gente não precisa criar pânico. Mercúrios retrógrados são ótimas oportunidades para a gente rever coisas que estavam ali pendentes e que agora talvez seja um momento de botar. E eu fiz tanta coisa nesse Mercúrio retrógrado que estava empacada antes, assim, que não saía,
Então, acho que esse projeto, inclusive, assim, eu estava um tempão querendo botar alguma coisa para funcionar. E assim, em um dia, em uma hora, eu falei assim, convidei você, Veiga, Mari, Érica, todo mundo. Falei, todo mundo, pronto, resolvi, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica perdendo muito tempo pensando, e de repente é hora de você realmente, ó, bota para frente, né? Gostaria de saber se vocês indicam algum aplicativo para fazer mapa astral. Eu não indico aplicativo, não, eu indico consulta. Sem puxar brasa para minha sardinha, mas eu indico consulta, porque aplicativo é Google Tradutor. Então, assim, até satisfaz sua curiosidade, mas não vai resolver os seus problemas, eu acho. Não, com certeza. A gente tem 7 minutinhos, Bruna. 7 minutos. Eu gosto de desafiar o cronômetro do Instagram. De repente ele começa a contar, eu fico apavorada e saio correndo, né? O pessoal que acompanha minhas lives já sabe, que às vezes eu não dou nem tchau. E eu acho assim, eu queria, Fê, só para encerrar aqui, queria que você falasse um pouco da questão da aceitação, né? A aceitação como ferramenta para a libertação das nossas feridas geracionais. Qual a importância da gente aceitar? É diferente de perdoar, é diferente, né, de desculpar, aceitar. Aceitar é maior, né? Desculpar, você já, quando você pede, desculpa, você tá eu te desculpo, você tá desnivelando, né? Você tá se sentindo até maior. O aceitar é você, para mim, hoje em dia, é a grande cura. Esse aceitar profundo, sabe? Mas bem profundo. Você aceitar com todas as células do seu corpo aquilo, da forma como foi. O que você recebeu até hoje, da forma como foi. Aceitar essa mãe da forma que ela é. Entendendo que que ela foi a sua primeira casa, seu primeiro alimento, né? Independente do que tenha acontecido, ela te deu a vida, que o seu pai te deu a vida, que você é 50% desse pai. Aceitar o que você recebeu. A gente, às vezes, por não aceitação, até se cristaliza em determinado idade emocional, a gente se cristaliza em coisas e emoções que não fazem bem pra gente. E essa aceitação nos liberta. Sim. Então, é aceitar profundamente, assim, eu acho que esse é o grande caminho de cura. Sim, até porque quando você percebe isso, você percebe que não tem nada para perdoar. A gente não tem nada para perdoar, né? Já dizia aquela música linda do Gilberto Gil, não há o que perdoar, por isso é que há de haver mais compaixão. A gente tem que aceitar. Porque a gente não está aqui na posição de... Quando você se coloca numa posição onde você tem que perdoar alguém, você de verdade está invertendo o jogo, né? Porque você continua na cadeira da vítima, né? Não, o e você continua na cadeira da vítima, né? Porque se alguém me fez alguma coisa, eu sou a vítima, ele é o algoz. E aí quando você perdoa, você inverte também. Inverte. Fica sempre uma dinâmica descompensada. Inverte, até falava assim, às vezes a gente está na constelação, a gente pede para a pessoa falar sinto muito, a pessoa fala da cabeça dela, desculpa. E assim, ele falava assim, não, desculpe não é igual sinto muito. Não sinto é. Muito, você se responsabiliza por aquilo, sinto muito por o que foi possível para mim. Sinto muito. É isso. Isso tudo. Sinto muito. O me perdoe, eu jogo para você. Me desculpa, Bruna, joguei para você. Então você já desnivela. Sim, e fechando com esse pensamento aqui, é perfeito à luz desse tema, porque sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto, né? Eu sinto aqui dentro. Eu sinto, sabe? Então, aquilo que eu sinto muito transborda, transpassa, ele vai além daquilo que a gente protege, vai além daquilo que a gente rejeita, vai além daquilo que a gente expulsa. Ele transcende, ele cura por isso, né? Eu recomendo a vocês essa aceitação profunda, gente. Aceita. Muito bonito. Vocês deixarão contatos para possíveis consultas online. Você pode mandar inbox para mim, no Fernanda Terapeuta, ou para a Bruna, no perfil dela. Bruna, astrologia, e podem mandar mensagem pra gente, que a gente passa contato, celulares e tudo, e a gente faz agendamento. Isso, mandem mensagem no direct lá do Instagram que a gente responde, tá? Pessoal, queria que... também, quiser falar mais, tiver alguma dúvida... Isso, se quiserem mandar mais perguntas lá, espero que a gente tenha conseguido responder tudo. O tempo do Instagram é meio curto mesmo, a gente tem que fazer isso aqui em 1 hora, faltam 3 minutos, então...
é bom a gente encerrar antes para ter certeza que consegue gravar. Carol Pazul, maravilhosa, entrou aí. Grande. Queria agradecer vocês profundamente por estarem aqui hoje. Queria agradecer Fernanda profundamente por estar aqui honrando, inaugurando essa série de lives. Estar aqui. Obrigada pelo seu convite, estou muito feliz. Adoro vir aqui pra gente conversar. Muito bom, Fê, sempre muito bom. Adoro as nossas trocas, assim. É muito bom você ver que não importa o nome que você dá para sua ferramenta, os diálogos são sempre muito profundos, porque tudo leva para o mesmo lugar, né? E se soma, né? As coisas se somam. Uma não exclui a aceitação das coisas como elas são e que a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a gente pode interromper aqui e escrever um novo final, né? Obrigada, pessoal. Já o cronômetro insuportável, já... desculpa, mas eu fico nervosa com ele. Você vai deixar gravado, né? Vamos avisar também que vai ficar gravado para quem quiser assistir de novo e mandar para algum amigo. E eventualmente, se deu certo aqui, vai subir no meu YouTube e no da Fernanda também. Vamos aguardar. Beijo. Obrigada. Muito Tchau. Obrigada, Fê.